Clube de Literatura Clássica no Ar, e o clássico de hoje foi escrito por aquele que foi reconhecido como nada mais, nada menos que o maior dramaturgo e poeta da língua inglesa de todos os tempos. Hamlet, de William Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão. E aquele que nunca ouviu essa frase, que atire o primeiro marcador. To be or not to be, não é mesmo? Quando se cita Hamlet, imediatamente lembramos dessa frase, que foi dita pelo príncipe e filósofo dinamarquês Hamlet, que era também um estudioso da Universidade de Wittenberg. Nesse momento, ele expressa essa profunda angústia sobre a vida em forma de uma questão universitária, e que ele deve responder com um sim ou com um não. Ser ou não ser? Eis a questão. Esse príncipe precisa descobrir a verdade, e para isso, Hamlet é obrigado a ser aquilo que ele não era. Isto é, ele vai ter que parecer. E para quem está mais perdido do que segue em tiroteio se perguntando, mas que verdade é essa? Quem é esse tal de Hamlet? O que ele precisa parecer ou não ser? Ou ser? O que ele quer tanto descobrir? Esse livro é uma tragédia sobre o príncipe da Dinamarca que busca vingar a morte do pai. O rei, claro, chamado Hamlet, assim como o filho. Só que ele precisa desmascarar o culpado. E quem é esse culpado? Não é spoiler para ninguém que esse culpado é o próprio tio dele, o Cláudio, que assume o trono do pai e se casa com a mãe de Hamlet. Aqui, as cortinas do teatro. Essa é uma peça teatral, tá? Este livro vai citar temas como traição, loucura fingida, corrupção, moralidade e angústia existencial. Olha aqui a escuridão e o teatro da vida. O negro sobreposto ao branco. No dicionário de literatura, significa a morte. O que é que está oculto que algum personagem não consegue ver? Olha o amarelinho, quase branco, mas ainda não é branco. Tem algo aqui de podre no reino da Dinamarca. E a Dinamarca está toda em sangue. É o tom vermelho no dicionário da literatura. O bom das edições do Clube de Literatura Clássica é que é arte pura. Então a gente já começa a ler pela capa. Então, observando a capa, quando você pega o livro, você já sabe basicamente do que se trata. E isso é muito importante, por ser um clássico da literatura. Então voltamos à célebre frase filosófica: ser ou não ser? Eis a questão. Eis a questão para entender essa frase. O fantasma do rei aparece a Hamlet e conta para ele como é que ele foi morto. Ah, mas esse fantasma não contou isso à toa para o filho.
ele diz que o Hamlet é obrigado a vingar por honra a morte dele. Hamlet, quem me matou foi o seu tio, Cláudio. É basicamente isso. Só que o Hamlet, ele não basta saber, ele precisa provar para tirar o tio dele do trono. E como será que ele vai fazer isso? Então ele tem uma ideia brilhante e essa ideia é parecer que está louco. Ele vai fingir loucura. Mas tudo na vida tem um preço, não é? Então, esse fingimento também. Essa história é cheia de conflitos familiares, então não espere um romance quentinho no coração, apesar que aqui tem um certo romance citado. Também não espere finais felizes, porque, afinal de contas, é uma tragédia. Todo mundo tá careca de saber que esse livro tem vertente filosófica, só pelo ser ou não sei. Pois é, e vai abordar grandes questões da existência humana, como a vida e a morte. Para descobrir a verdade, o Hamlet vai recorrer ao teatro, para o não ser e parecer. Então, o próprio livro é um teatro, o teatro da vida, como dizia William Shakespeare. Mas por que, afinal de contas, fazemos da nossa vida um teatro, onde nos esforçamos para parecer todo minuto da nossa vida? Hamlet enfrenta conflito amoroso e de personalidade. A palavra calada é essencial para que a verdade seja revelada. É que muita coisa é dita nas entrelinhas e muitas verdades expressas são ignoradas por ouvintes atordoados. A astúcia e a franqueza, de modo a ser fiel à verdade, agindo de modo sutil, sem mostrar essa verdade. Nossa, compliquei. É que o Hamlet precisa ser fiel à verdade que ele conhece, sem mostrar que ele sabe quem foi que matou o pai dele, entende? Então ele precisa ser inteligente para agir, ele precisa ser esperto para que ele possa descobrir aquilo que ele quer descobrir sem que as pessoas descubram que ele está fingindo, que ele não é louco. É o jogo da vida de Hamlet que beira a loucura e que pode levar a uma catástrofe. Revelada a verdade, não há nada mais que dizer ou esconder. The rest is silence. O resto é silêncio. O livro está acompanhado pelo retrato do autor, o maior dramaturgo da língua inglesa de todos os tempos. Nós não sabemos muita coisa sobre o autor, sabemos o básico, onde ele nasceu, com quem se casou, onde ele foi batizado, onde, quando e como trabalhou. Quando morreu, quem foram seus amigos, que ele foi poeta e foi ator. Ele morreu jovem, com 52 anos. Embora nós temos essas informações, não há comprovação alguma. Até se especula que Shakespeare é um pseudônimo inventado e o verdadeiro autor seria uma mulher. Que babado! Vale lembrar também que estamos falando de 4 séculos atrás, onde mulher não podia escrever, mulher não podia nem estudar. Nossa! Aqui uma citação do Ben Jonson, todo em inglês, que eu não vou ler porque eu quero poupar os ouvidos de vocês do meu inglês. Enfim. E o marcador temático que vem com a lista de personagens para consulta sempre à mão, muito importante. E o mimo é um livreto que inspirou a história de Hamlet, o rei Hamlet, de Saxo Grammaticus. Não tem fantasma, não tem decisão. Hamlet é um príncipe com senso de dever. No reino vassalo da Jutlândia, havia um rei que se tornou um célebre guerreiro. Por ter derrotado o rei da Noruega, cortejou e obteve por esposa a filha do rei da Dinamarca. O nome da moça era Gerutra, e qualquer semelhança com o nome da mãe de Hamlet não é mera coincidência. Então, eles se casaram e tiveram um filho que se chamava, adivinha? Hamlet.
E o Hamlet ficou muito furioso quando o pai dele foi assassinado e adivinha quem tomou o trono? O tio. E ele teve que fazer o quê? Vingar o tio. Não, vingar o pai. Isso. O tio é o Finge. Nada a ver com Cláudio, não é? Então, esse tio foi movido pela inveja do próprio irmão. Olha o plágio aí, gente! Hamlet finge de louco para retomar o trono. Esta história já estava num livro chamado Gesta Danorum, de 1660 a 1220, muito tempo atrás. E essa história inspirou Shakespeare, ou seja, Shakespeare pegou a história já pronta, trocou alguns nomes de personagens, deu um toque totalmente psicológico, filosófico nessa história e colocou a história para ser apresentada em teatro. Ou seja, ele pegou uma história original, modificou, assim como faz os nossos cineastas com os livros, deu o seu jeitinho, o seu toque final e transformou em uma peça de teatro. E ele fazia isso com todas as obras, inclusive Romeu e Julieta. Então, a verdade é que esse plágio está apenas no pano de fundo que ele usou. É por isso que a obra de Shakespeare precisa ser lida no que está atrás do pano, atrás das cortinas. E essa é a genialidade do autor, porque é através das ideias filosóficas que você deve ler o livro, que você deve buscar as respostas, porque o pano de fundo você já conhece e não é spoiler para ninguém. Esse é um livro que expressa grande admiração pela natureza humana, viu? O que é até um pouco raro de se ver na literatura clássica, porque geralmente a natureza humana é exposta como uma natureza incontrolável, selvagem. Você já parou para pensar que como um ser diminuto como o homem, olha os pontinhos formando o homem, que está imerso em um planeta pequenininho diante de um imenso universo, é capaz de imaginar sua própria pequenez e conceber o infinito da eternidade? Lembra lá o homem quase tocando o dedo de Deus? Aquela não foi uma pintura muito original, não é, Michelangelo? As ideias já pairavam por aí. Esse mundo repleto de vida, onde um humano reescreve um livro que já tinha escrito há séculos antes e 400 anos depois dessa peça apresentada, ainda consegue tocar outro ser humano, como nós que vamos iniciar essa leitura. E eu tenho certeza que esse livro vai tocar a sua alma. Ser ou não ser? Eis a questão. Este é um paradoxo até hoje não resolvido. A perplexidade de Hamlet, que ao admirar o ser humano como obra-prima da criação, imagem e semelhança de Deus, nós, humanos, que somos frágeis e não somos imortais. Quantas vezes erramos e não sabemos nada sobre a nossa própria natureza? O que somos capazes de cometer uns contra os outros e contra o mundo quando achamos que estamos com a razão? Também precisa se lembrar que nós somos a quintessência do pó, até onde começa o ser e termina o não ser. Qual é o limite entre o ser e o não ser? Onde termina a farsa e começa a verdade? Qual o limite entre o ser e o não ser? Eis a questão. Tudo mais é silêncio, porque no fim o não ser vence. Morre o amor, morre a honra, mas talvez na Dinamarca reste a paz. Pense nisso. Quanto mais as ovelhas leem, mais negras elas ficam. Te espero no próximo vídeo.